Olá, eu sou a Gabriela, aluna do curso de pós-graduação em gestão empresarial do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Porto Alegre. Eu vou falar um pouco sobre o artigo com o título Consumo Social e Crescimento Redistributivo, notas para se pensar um modelo de crescimento para o Brasil. Então, o autor ele começa com uma introdução, onde ele fala que existe já um debate em relação ao crescimento no Brasil, ao modelo de crescimento no Brasil. E são levantadas impedimentos sobre a continuidade dessa liderança, do consumo doméstico no país, principalmente agora nos últimos anos. O artigo ele faz um convite para que a gente faça uma análise com um olhar macroeconômico para que se reflita os objetivos sociais de forma mais ampla, para que a gente consiga enfrentar os problemas de redistribuição de uma maneira mais objetiva, E de acordo com o autor, ele entende que os nossos índices de desigualdade aqui no Brasil são inaceitáveis, Ele entende que o único crescimento que deveria interessar a nós seria o crescimento redistributivo. Ele entende que a renda da população ela deveria aumentar enquanto a desigualdade diminui, crescendo com mais intensidade nos estratos inferiores que nos estratos superiores da distribuição. E aqui ele faz também uma afirmação que, por sinal, até vimos em aula bastante, que já se tem estudos e pesquisas que afirmam que houve sim um processo de crescimento redistributivo na última década aqui no Brasil. Que ele já faz para o primeiro tópico, o que foi o crescimento redistributivo no Brasil. Desculpa. Então ele fala que a partir de 2005 teve uma expansão do consumo de massas, da grande parte da população em relação aos bens e serviços privados, e que essa expansão ela foi facilitada por políticas de mercado de trabalho. E daí ele traz aqui alguns exemplos, valorização do salário mínimo, a indução à formalização do emprego, transferências governamentais, como aposentadoria rural e benefícios sociais, acesso ao crédito, tanto rural quanto imobiliário, crédito consignado, foram todas formas políticas que deram oportunidade para o cidadão, para a população, desenvolver seus projetos, prosperar. E então ele até durante o artigo ele fala, repito, reforço, e aqui ele também faz uma outra observação, que não parece para ele, correta a afirmação de que o consumo das famílias cresceu, a custo do investimento privado ou do investimento público, Ele entende que a análise do desempenho relativo dos componentes da demanda mostra que quem cedeu foi o consumo público, que a participação no produto é que se contraiu. Então, num ponto de vista de identificação de um modelo de crescimento, a contração do consumo público e a relativa imobilidade dos investimentos da União, elas são bem significativas. E é um fato, segundo o autor, que esses efeitos esperados e antecipáveis de intervenção pública sobre a distribuição de renda se deem em virtude de transferências e regulamentação do próprio mercado de trabalho, mas também por meio da garantia de uma provisão de oportunidades sociais que facultem um maior equilíbrio social nas remunerações dos diferentes agentes produtivos. E é sobre essa provisão que parece
desprestigiada, né, enfim, na condução desse modelo, né. Aqui ele já vai para um outro tópico, né, um modelo de crescimento puxado pelo consumo se esgotou, né, ele faz esse questionamento, né, o título, né. E ele diz que o crescimento é um processo, esse processo de crescimento, né, ele politicamente, né, ele é negociado, né, mais ou menos de forma social, equilibrada, e vai depender de um jogo de forças, né, e presença de uma natureza e grau das institucionalizações, né, e isso é o que sugere igualmente a nossa própria história. Ao longo da história foi assim, né? E ele vê um outro lado também da história, né? Da história recente, né? Dos efeitos econômicos favoráveis, né? Desses mesmos amparos aí do governo, né? Em termos de poder aquisitivo, né? Aumentando, emprego, renda, né? Teve as intervenções públicas adicionais, né, que resultaram também em melhora expressiva do mercado de trabalho. Ele traz aqui queda de desemprego da informalidade, desculpa, aumento de rendimentos médios e mínimo de trabalho, eliminação de empregos de baixa qualidade, todos os setores de atividade, né? Redução de postos de trabalho em setores de atividade de baixa qualidade de emprego. Então ele fala, né, que se a gente adotar um ponto de vista, as necessidades inerentes a um padrão de consumo decente, que condiz, né, com o nível de renda média, certamente, né, o modelo de crescimento pelo consumo não pode se esgotar. Não tem como. Por efeito de ser extremamente concentrada a distribuição de renda, metade dos brasileiros tem renda inferior a pouco mais da metade da renda média, porque existe uma parte que está concentrando uma grande parte da riqueza, né? Da riqueza gerada. Então ele vai já para um próximo tópico, né? Os riscos do modelo, né? Então aqui ele considera alguns riscos, né, a que se está exposto o modelo de crescimento pelo consumo de massas, né. Então, de um lado, se tem o problema do endividamento crescente das famílias, mas também aqui é necessário analisar alguns indicadores, né. E ao longo do tempo, a dívida relativa ao consumo, ela vem declinando na comparação com a relativa aquisição de patrimônios, né? Quanto ao comprometimento da renda com o serviço da dívida, ele pesquisa, né? Ele traz a informação de que essa se permanece estável, né? Pouco acima de 20%, num patamar inferior ao que é considerado o que ele chama de estresse financeiro, né? E ele também fala de outras características do perfil do endividamento das famílias, né? Que são conhecidas como a queda da inadimplência, que tem acompanhado a evolução positiva do emprego, o maior peso da dívida, né, com as taxas de juros menores e relativamente também o baixo nível do comprometimento da renda das famílias com as dívidas de curto prazo, né? E para finalizar, né, esse tópico também ele fala que o endividamento das famílias brasileiras até então financeiramente excluída é um aspecto constitutivo, né, de uma economia capitalista e avançada, né. Aqui já vamos para o próximo tópico, né, que ele também faz uma pergunta já nesse tópico, né, o consumo público. E o consumo público, né? Ele faz aqui, ele retoma a análise de alguns dados referentes ao PIB, ao crescimento recente do PIB, né? O consumo público, né, ele é definido pelo Sistema de Contas Nacionais,
como as despesas do governo com a provisão de bens e serviços coletivos e individuais para as famílias e outros institucionais, né? Então, o consumo coletivo de bens e serviços ele não pode ser individualizado, né, e adequado, fornecido pelo mercado, como administração pública em sentido amplo. A provisão de serviços de justiça e segurança ao consumo público individual. Então, neste se incluem os bens e serviços que poderiam ser objeto de compra pelas famílias ou para os quais é possível identificar quem recebe cada bem ou serviço, mas que são fornecidos pelo governo como transferências sociais em espécie, né, e que efetivamente representam um aumento do consumo final das famílias. São restritos aos rendimentos que percebem no mercado ou via transferências governamentais em dinheiro. E aqui ele traz o que são os bens e serviços típicos das despesas, né? Educação, saúde pública e também fornecimento de alimentação, remédios, materiais didáticos, cultura, etc. Então, relativamente, né, o relativo fraco ritmo de expansão do consumo público individual se dá por bens e serviços não mercantis, né? Então, é uma opção arriscada que a intenção deveria ser o objeto de prioridade em um modelo de crescimento redistributivo. Então, ele finaliza esse tópico falando do avanço do consumo público como componente do consumo final efetivo das famílias, né? Alterando o padrão do consumo na direção de bens públicos sociais, né? E tem o potencial de minimizar as pressões ambientais que costumam acompanhar expansões significativas do consumo, né? Na redução, da medida em que esses bens tendem a ser mais intensivos, né, em pessoas, de que nos recursos naturais mesmo, né? Então aqui ele também já vai falando do gasto social, né, e ajuste fiscal. Bom, o gasto social está no centro do debate, né? Porque sobre esse possível ajuste fiscal parece adequado reunir informações e análises sobre sua evolução recente. A ampliação de programas assistenciais e de gastos em saúde foi um segundo ímpeto para a expansão de gastos e também garantia de direitos. Só que alguns economistas apontam a necessidade de ajuste fiscal, admitindo mesmo os cortes necessários do gasto social, né, do gasto público. A pergunta para eles, né, o autor diz, né, a pergunta para esses economistas é de onde cortar? Então, análises semi-oficiais indicam que a previdência seja a previdência como maior gargalo, ou seja, má alocação dos gastos sociais excessivamente concentrados na previdência. Contudo, né, a evolução do gasto previdenciário é favorável no Brasil, com redução do peso da previdência de servidores públicos a partir de 2003 e redução da participação relativa da previdência no gasto social total. Desculpa. Então, de fato, né, é possível que a aposentadoria, por exemplo, aqui ele fala, né, a aposentadoria no valor do salário mínimo tenha sido o fator isolado mais importante na redução da desigualdade econômica recente. A cobertura ainda não é universal, né, mas tem evoluído positivamente, especialmente na última década, com novas iniciativas públicas de ampliação de cobertura de informais no mercado de trabalho. E quanto à assistência social, os programas de renda têm se expandido. E mesmo assim ainda não se tornaram universais para todos, né, os que de fato têm necessidade, direito de receber o auxílio, né. E analisando, né, a expansão do gasto social federal como percentual desse produto, né, observa-se que está de 13% em 2006 e passou a 15% em 2013. É a expansão mais notável do governo Dilma Rousseff, né,
ocorreu em habitação e saneamento em 2012, né, em decorrência do programa Minha Casa Minha Vida. Claro que educação e saúde, elas continuam a ser muito, né, assim, financiada no Brasil, a despeito de qualquer outro problema. Então, aqui já o último tópico, né, ele fala do consumo público ao crescimento. É um caminho possível? Bom, o crescimento redistributivo ele pode ser redefinido como um modelo de crescimento que garanta a renda social crescente e serviços universais não mercantis, né? Promovendo solidariedade e equidade de bem-estar. O autor ele fala aqui que a aposta na expansão do consumo público ele representa um aumento, um aumento de postos de trabalho nos segmentos de provisão de serviços públicos sociais, né? É detectado, né, um evidente fornecimento, né, desses serviços. Na sua melhoria, né, transbordaria também para o mercado de trabalho, melhorando a composição dos empregos no setor de serviço. E em toda parte, né, tem sido o gerador de novos empregos, especialmente empregos de baixa qualidade. Empregos temporários, com baixa remuneração, baixa perspectiva de proteção social, verdadeiras armadilhas de subqualificação, né? E, por outro lado, também os bens e serviços sociais, como educação e saúde, eles são cruciais, né, para o aumento da produtividade, né, especialmente se abrangentes, né, abundantes e bem promovidos, né, e bem providos, né. Então, ele já conclui aqui, né, já traz, né, já finaliza concluindo, né, que não existe, né, uma aposta ainda, não foram feitas ainda apostas no país com a expansão significativa dos serviços sociais públicos, né, que garanta com garantia de acesso, né,